Você é alta demais para mim, disse o cowboy. A mulher parada diante de Silas Ward não recuou. Apenas assentiu uma vez, virou-se e se afastou, caminhando para dentro do calor empoeirado da tarde. Mas havia algo na maneira como ela se movia, algo que fazia as outras pessoas da cidade se afastarem quando ela passava. Algo que fazia homens adultos abaixarem os olhos. Silas a observou desaparecer pela estrada principal, sua longa sombra se estendendo atrás dela como uma promessa sombria. Sentiu-se orgulhoso por ter dito o que pensava. Um rancheiro como ele não precisava de complicações, especialmente com alguém que parecia diferente. Mas quando a noite caiu, sons estranhos começaram a ecoar pelo vale. Tambores baixos e rítmicos que pareciam vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. O gado ficou inquieto. Seus cavalos andavam nervosos nos estábulos, as orelhas viradas para as colinas distantes. E então Silas os viu, silhuetas movendo-se ao longo da crista, dezenas delas, muitas demais para contar na luz fraca. Eles não estavam se aproximando. Ainda não. Apenas observavam, esperando. Os tambores cessaram. No silêncio repentino, um pensamento martelou na mente de Silas. E se aquela mulher não fosse qualquer uma? E se ela fosse alguém por quem toda a nação Apache viria procurar? A manhã tinha começado como qualquer outra no Rancho Ward. Silas verificou o gado, consertou um poste de cerca quebrado e voltou para a cidade para comprar mantimentos. A loja geral estava cheia dos rostos de sempre, fazendeiros, rancheiros e viajantes a caminho de assentamentos maiores. Foi então que ela entrou. Ela era quase uma cabeça mais alta do que a maioria dos homens na loja. Seu longo cabelo preto trançado até as costas, vestindo roupas simples que a identificavam como Apache. Mas não era apenas sua altura que chamava atenção. Ela se movia com uma confiança silenciosa que preenchia o ambiente, seus olhos escuros examinando as prateleiras com propósito. Silas estava olhando tiras de couro de sela quando ela se aproximou do balcão perto dele. O dono da loja, Jeremiah, parecia nervoso enquanto ela colocava moedas sobre o balcão e apontava para os itens de que precisava. Farinha, sal, feijão seco, suprimentos básicos, nada em comum. Com licença, ela disse a Silas, a voz suave mas clara. Estou procurando trabalho. Disseram que talvez você precisasse de ajuda no seu rancho. Silas olhou de cima a baixo, observando sua altura impressionante e seu olhar firme. Os outros clientes ficaram em silêncio, assistindo à troca. Ele sentiu os olhos dele sobre si, esperando para ver como reagiria. Você é alta demais para mim, ele disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Preciso de trabalhadores que consigam passar pelas portas sem se abaixar. Arrume um circo se quiser trabalho. Alguns homens riram. O dono da loja se mexeu, desconfortável atrás do balcão. A expressão da mulher não mudou. Ela simplesmente assentiu uma vez, juntou suas compras e caminhou até a porta. Mas, conforme passava por cada pessoa da loja, algo estranho aconteceu. Homens que haviam sorrido segundos antes de repente desviaram o olhar. Mulheres deram um passo para trás, abrindo caminho para ela. Jeremiah, o dono da loja, até tirou o chapéu quando ela passou, como se mostrasse respeito a alguém importante. Silas percebeu, mas ignorou. Provavelmente só gente sendo educada para evitar problemas. Índios podiam ser imprevisíveis, afinal. A mulher parou na porta e olhou para Silas. Por um momento, seus olhos se encontraram. Os dela não mostravam raiva, nem mágoa, apenas um tipo de conhecimento que o deixou desconfortável. Então ela se foi, sua figura alta desaparecendo no calor da tarde. Silas terminou suas compras e voltou para casa, satisfeito. Havia deixado claro seu ponto de vista, seu rancho, suas regras. Não precisava de complicações vindas de pessoas que não se encaixavam. Mas, quando o sol começou a se pôr por trás das montanhas distantes, ele ouviu algo que o fez parar enquanto escovava o cavalo. Tambores, fracos, mas constantes, ecoando pelo vale desde algum lugar nas colinas. As orelhas de seu cavalo se viraram nervosamente para o som. Os tambores continuaram durante toda a noite, às vezes altos, às vezes quase inaudíveis, como um batimento cardíaco na escuridão. Silas tentou ignorar, dizendo a si mesmo que era só alguma cerimônia Apache a quilômetros de distância. Nada a ver com ele. Mas seu gado estava inquieto.
Eles se aglomeravam no canto mais distante do pasto, às vezes levantando a cabeça em direção às colinas com olhos arregalados. Seus cavalos andavam de um lado para o outro no curral, bufando e batendo os cascos. Ao amanhecer, os tambores cessaram, substituídos por um silêncio inquietante. Silas saiu para a varanda com o café da manhã na mão, examinando o horizonte. O vale parecia tranquilo, campos de capim pontilhados de árvores mesquite, o gado espalhado, os contornos familiares das mesas ao longe. Então ele viu movimento na crista. A princípio, apenas algumas formas escuras contra a luz da manhã. Mas conforme seus olhos se ajustaram, percebeu que havia mais, muito mais. Pareciam estar montados a cavalo, espaçados ao longo de toda a crista que dava vista para seu rancho. Silas apertou os olhos, tentando contar. 20, 30, difícil dizer a distância. Mas estavam lá, observando sua propriedade. Um nó frio se formou em seu estômago. Ele ouvirá histórias sobre grupos de ataque Apache, embora tivessem sido pacíficos naquela região por anos. Tratados tinham sido assinados. Acordos de comércio estavam em vigor. Não havia razão para a hostilidade. A não ser. A lembrança do encontro do dia anterior passou por sua mente, a mulher alta, a reação das pessoas na loja, o respeito que haviam mostrado mesmo depois de ele tê-la humilhado publicamente. Silas balançou a cabeça. Estava sendo paranoico. Uma resposta rude a alguém procurando trabalho não traria um grupo inteiro de guerreiros à sua porta. Isso seria insano. Mas, conforme a manhã avançou, as figuras permaneceram. Não se aproximavam, não faziam gestos ameaçadores. Apenas permaneciam sentadas em seus cavalos na crista, uma linha silenciosa de observadores que se estendia até onde ele conseguia ver. Ao meio-dia, os nervos de Silas estavam destruídos. Ele não conseguia se concentrar em nada. Cada vez que levantava os olhos, eles ainda estavam lá, esperando. Selou o cavalo e cavalgou em direção à crista, o rifle preso à sela, mas suas mãos longe dele. Não queria provocar nada. Apenas perguntaria o que queriam. Mas, quando chegou a pouco mais de meio quilômetro da encosta, um dos cavaleiros, um homem com um impressionante cocar de penas, ergueu a mão. Não em saudação, mas em um claro sinal para que parasse. Silas puxou as rédeas. Mesmo daquela distância, via mais detalhes agora. Não eram saqueadores. Estavam vestidos de forma cerimonial. Tinta de guerra marcava seus rostos em padrões que ele não reconhecia. Seus cavalos estavam enfeitados com símbolos e penas. O homem do cocar gritou algo em Apache. Sua voz atravessou o vale de forma clara. Silas não entendia as palavras, mas o tom era inconfundível. Era uma pergunta. Eles estavam perguntando algo. E Silas sabia, de algum jeito, que tinha tudo a ver com a mulher que ele desprezara no dia anterior. Silas passou o resto do dia sentado na varanda, o rifle sobre o colo. Os Apache permaneceram na crista, imóveis como estátuas. Quando a noite se aproximou, ele percebeu algo que fez seu sangue gelar. Mais cavaleiros estavam chegando. Vinham de direções diferentes, do norte, do leste, de trilhas escondidas que ele nem sabia que existiam. Cada grupo tomava posição em várias cristas ao redor de seu rancho, até que Silas percebeu, com horror crescente, que sua propriedade estava completamente cercada. Não era um grupo de ataque. Era algo totalmente diferente. Quando a escuridão caiu, pequenas fogueiras começaram a aparecer nas cristas. Não eram fogueiras de guerra. Eram controladas, cerimoniais. As luzes tremeluzentes formavam um anel em volta de seu vale como estrelas trazidas à terra. Silas mal dormiu. Cada som o fazia pular. O vento entre as árvores. O uivo distante de um coiote. O mugido nervoso de seu gado. Quando conseguiu cochilar, sonhou com os olhos sábios da mulher alta. O amanhecer trouxe uma nova situação. Um único cavaleiro se aproximava da casa do rancho, descendo lentamente pela trilha principal. Quando a figura se aproximou, Silas viu que era um velho Apache, desarmado, carregando o que parecia ser um pano branco amarrado a um bastão comprido, uma bandeira de trégua. Silas pegou seu rifle e saiu para a varanda, mas manteve a arma abaixada. O velho aproximou-se até ficar a uma distância confortável para conversar e desmontou com cuidado de quem já viveu muitas estações. Você é Silas Ward, disse o homem em inglês claro. Não era uma pergunta. Sou.
O que você quer? O velho o estudou com olhos que pareciam ver tudo. Ontem você falou com alguém. Disse a ela que era alta demais para você. A boca de Silas ficou seca. E vocês sabem quem ela era? Então você não sabe, disse o velho, sem emoção. Deveria saber. O velho ficou em silêncio por um longo momento, como se decidisse quanto revelar. Ela é Ayana. Em sua língua, isso significa flor eterna. Ela é filha do chefe Hanimber. Ela também é, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras, prometida em casamento ao filho do chefe Ironhal, cujo território fica além das montanhas orientais. As implicações atingiram Silas como um golpe físico. A filha de um chefe. Alguém prometida em casamento para unir duas tribos poderosas. E ele a havia humilhado diante de dezenas de testemunhas. Eu não sabia, gaguejou Silas. Não, você não sabia. Mas a ignorância não apaga o insulto. Ela veio à cidade do seu povo em paz, procurando trabalho honesto antes da cerimônia de casamento. Você a fez se sentir pequena diante dos seus. Você fez o povo dela se sentir pequeno. O velho apontou para as cristas ao redor, onde centenas de guerreiros aguardavam a luz da manhã. O chefe Hanimber convocou um conselho. O chefe Ironhal respondeu. Agora, ambas as tribos perguntam: que tipo de homem fala com tanta crueldade com uma mulher que nada fez de errado? Que tipo de povo permite tamanha falta de respeito sem resposta? Silas olhou ao redor para as tribos reunidas, finalmente entendendo a magnitude de seu erro. Não se tratava de um insulto a uma única pessoa. Tratava-se de honra, respeito e do delicado equilíbrio que mantinha a paz naquela região. O que vocês querem de mim? Perguntou em voz baixa. O velho voltou o olhar para Cristaleste, onde um grupo de cavaleiros descia em direção ao rancho. Ao contrário dos outros, esses guerreiros usavam marcações diferentes, tinta vermelha e preta, em vez de azul e branca. Seus cavalos avançavam com precisão militar. Tife Ironhal está vindo agora, disse o velho. Ele deseja ver o homem que insultou sua futura nora. Silas sentiu o suor escorrer pela testa apesar do ar fresco da manhã. O que ele quer? Isso depende de você. O novo grupo de cavaleiros chegou à casa do rancho, e Silas reconheceu imediatamente seu líder. Tife Ironhal era um homem cuja reputação se estendia por 3 territórios, um guerreiro que nunca perderá uma batalha, um negociador que evitara inúmeros conflitos com força e sabedoria. Ele era mais jovem do que Silas esperava, talvez 40 anos, com olhos inteligentes que pareciam catalogar cada detalhe. Ironhal desmontou e se aproximou sem cerimônia. Quando falou, seu inglês era perfeito, até refinado. Senhor Ward, eu soube que o senhor tem uma opinião sobre a altura das mulheres Apache. Não havia raiva em sua voz, o que o tornava ainda mais assustador do que se ele tivesse gritado. Chefe Ironhal, eu cometi um erro. Eu não sabia quem ela era. Você acha que, se soubesse, suas palavras teriam sido diferentes? A pergunta pairou no ar. Silas percebeu que dizer sim significaria que ele só respeitava pessoas importantes. Dizer não significaria que ele mantinha o insulto. Eu deveria ter sido respeitoso com qualquer pessoa procurando trabalho honesto, disse finalmente. Ironhal assentiu lentamente. Melhor. Mas palavras são vento. O que importa é entendimento. Ele gesticulou para seus guerreiros, e depois para as colinas onde o povo de Hanimber esperava. Você vê o que suas palavras custaram. Silas olhou para os centos de guerreiros reunidos. A paz interrompida. O medo que agora tomava o vale. 2 tribos poderosas forçadas a reagir à sua crueldade casual. Eu vejo, disse baixinho. Bom, agora você deve decidir. Podemos resolver isso da maneira antiga, sangue por honra, conflito por conflito, ou podemos buscar um novo caminho. Ironhal deu um passo à frente. Ayana sugeriu algo incomum. Ela disse que você talvez fosse capaz de aprender. Aprender o quê? Humildade. Serviço. O que significa ser pequeno? Os olhos de Ironhal continham um desafio. Ela propôs um teste. Você trabalhará para o povo dela por 30 dias. Sem pagamento. Sem tratamento especial. Você fará qualquer tarefa que lhe derem, por mais humilde que seja.
Se completar isso com dignidade, o insulto será perdoado. Se recusar ou falhar. Ele não precisou terminar. Os guerreiros ao redor deixavam as consequências bem claras. E se eu concordar? Então aprenderá se está realmente arrependido, ou apenas com medo. Silas olhou para sua casa, seu gado, sua vida confortável. Depois olhou para os guerreiros ao seu redor, para os dois chefes poderosos que poderiam destruir tudo com uma única palavra. Mas, em algum lugar de sua mente, ele também viu os olhos sábios da mulher alta, sua dignidade silenciosa enquanto se afastava de sua crueldade. Que tipo de trabalho? Perguntou. Tife Ironhal sorriu, um sorriso sem qualquer calor. Você cuidará dos cavalos. De todos eles. Trará a água do riacho para o acampamento, cada barril necessário. Recolherá lenha para as fogueiras, preparará comida quando for pedido, limpará o que precisar ser limpo. Fará isso do nascer ao pôr do sol por 30 dias. Silas sentiu seu orgulho recuar. Tarefas para servos. Para crianças aprendendo responsabilidade. Isso não é trabalho para um homem. Ayanna não achou que altura fosse trabalho para uma mulher, respondeu Ironhal suavemente. Ainda assim, você a julgou por isso. Agora você será julgado por quão bem consegue ser pequeno. Os guerreiros reunidos observavam em silêncio. Silas percebeu que estava preso entre seu orgulho e sua sobrevivência. Recusar significaria conflito com duas tribos poderosas. Aceitar significava 30 dias de humilhação. Meu rancho, disse ele fracamente. Meu gado precisa de cuidados. Seu vizinho Jeremia concordou em cuidar de seus animais, interveio o velho. O dono da loja sentiu-se responsável por permitir que seu insulto ficasse sem resposta em seu estabelecimento. Até Jeremia havia sido envolvido na situação. Todo o território saberia o que Silas havia feito, e qual preço estava pagando. Você aceita? Perguntou Ironhal. Silas olhou para os centenas de guerreiros, depois para os dois chefes. Pensou em sua vida confortável, em sua reputação como rancheiro bem-sucedido, no respeito que recebia dos colonos locais. Nada disso significava qualquer coisa agora. Eu aceito, disse em voz baixa. Ironhal assentiu para seus guerreiros, que imediatamente começaram os preparativos. Em poucos minutos, recolheram os poucos pertences de Silas e selaram seu cavalo. O acampamento seria montado no vale abaixo de seu rancho, onde ambas as tribos poderiam observar seu trabalho. Enquanto cavalgavam em direção à área designada, Silas encontrou-se ao lado do velho que havia falado com ele primeiro. Qual é o seu nome? Perguntou Silas. Sou Joseph Crow Feater. Falo pelo chefe Hanimber quando ele deseja falar com seu povo. Eu vou ver ela? Ayanna. Joseph o estudou atentamente. Por que pergunta? Quero me desculpar direito. Desculpas são palavras. Seus 30 dias são ações. Vamos ver qual fala mais alto. Eles chegaram ao acampamento quando o sol atingia o pico. Imediatamente, entregaram a Silas um par de baldes de água e apontaram para um riacho a quase meio quilômetro dali. Os baldes eram maiores do que qualquer outro que ele já havia carregado, feitos para testar resistência, não eficiência. Enquanto caminhava em direção à água, Silas sentia centenas de olhos sobre ele. Guerreiros de ambas as tribos haviam se posicionado para observar cada movimento seu. Alguns pareciam curiosos, outros céticos. Alguns poucos claramente se divertiam ao ver o orgulhoso rancheiro reduzido a trabalho pesado. Mas era um par de olhos que ele não via que mais o incomodava. Onde estava Ayanna? O primeiro dia quase o quebrou. Ao meio-dia, suas costas doíam por carregar baldes que pareciam pesar mais a cada viagem. Suas mãos estavam feridas de juntar lenha. Seus joelhos arranhados de rastejar sob os cavalos para verificar os cascos. Tarefas que normalmente seriam divididas entre várias pessoas caíam inteiramente sobre ele. E, durante tudo isso, os guerreiros observavam. Alguns ofereciam críticas baixas quando ele fazia algo errado, nós mal feitos, rotas ineficientes até o riacho, forma desajeitada de lidar com os cavalos. Outros apenas observavam em silêncio, como se ele fosse um animal curioso em estudo. Mas Ayanna não aparecia. Quando o entardecer chegou, Silas recebeu uma última tarefa: preparar a fogueira para a refeição da noite.
Seus músculos gritavam enquanto ele arranjava pedras e gravetos, seus movimentos desajeitados pela exaustão. Foi então que ela apareceu. Ayana entrou no acampamento tão silenciosamente quanto havia saído da loja. Sua figura alta projetava uma longa sombra na luz do fogo. Agora ela usava trajes tradicionais, couro macio decorado com miçangas que brilhavam com as chamas. Seu cabelo estava trançado com penas e pequenos enfeites que marcavam seu status. Ela parecia exatamente aquilo que era. A filha de um chefe, uma mulher de importância e dignidade. Ela lançou um breve olhar para Silas antes de falar com Joseph Crow Feater em Apache. A conversa foi curta, mas Silas ouviu seu nome misturado com palavras que não compreendia. Joseph assentiu e se aproximou de Silas. Ayana deseja saber como você está achando o trabalho. Silas endireitou-se, limpando o suor da testa. Aquela era sua chance de se desculpar, de se explicar. Diga a ela que sinto muito. Diga que eu estava errado, e fui estúpido. Joseph ergueu a mão. Ela não pediu desculpas. Perguntou como você está achando o trabalho. Silas olhou para Ayana, que o observava com a mesma expressão calma que tinha na loja. Sem raiva. Sem satisfação por vê-lo humilhado. Apenas observação paciente. É difícil, disse Silas com honestidade. Mais difícil do que eu esperava. Meu corpo dói, e meu orgulho dói mais ainda. Joseph traduziu. Ayana ouviu e respondeu. Ela diz que isso é bom. Dor significa que você está aprendendo algo novo. Aprendendo o quê? Outra troca em Apache. Ela diz que você está aprendendo como é ser julgado como pequeno demais para o trabalho que lhe é dado. Ontem você decidiu que ela era grande demais para o seu. Hoje você descobre se é pequeno demais para o dela. As palavras o atingiram como um golpe físico. Silas percebeu que cada tarefa, cada dificuldade, cada momento de exaustão fora projetado para espelhar o que ele havia feito com ela. O desprezo casual, a humilhação pública, a crença de que aparência determinava valor. Ayana falou mais uma vez com Joseph, depois virou-se para ir embora. Espere, chamou Silas. O que ela disse? Joseph o encarou por um longo instante. Ela disse que amanhã o trabalho será mais difícil. Quer ver se você desiste quando as coisas se tornam realmente difíceis ou se tem força para continuar mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Quando Ayana desapareceu na escuridão além da luz do fogo, Silas entendeu que aquilo não era apenas sobre 30 dias de trabalho. Era sobre descobrir que tipo de homem ele realmente era. A segunda semana trouxe novas humilhações. Silas foi designado para ajudar as mulheres a preparar as refeições, trabalho que ele sempre considerará indigno de um homem. Suas mãos desajeitadas lutavam com tarefas que exigiam precisão delicada, moer milho, tecer cestos, remendar roupas rasgadas. As mulheres Apache eram professoras pacientes, mas exigentes. Quando Silas estragou um cesto por apertar demais a trama, teve que começar de novo. Quando queimou a refeição da noite deixando o fogo quente demais, ficou com fome enquanto preparava um novo prato para todos. Durante tudo isso, Ayana observava à distância. Às vezes conversava com Joseph ou com outros anciãos, mas nunca dirigia uma palavra a Silas. Sua presença constante era um lembrete silencioso do motivo pelo qual ele estava ali. No 15º dia, algo mudou. Silas lutava para reparar uma rédea rasgada quando um menino Apache se aproximou. Não devia ter mais de 8 anos, mas se movia com a postura confiante de quem crescerá entre guerreiros. Você é o homem que foi rude com Ayana, disse o menino em inglês cuidadoso. Sim, respondeu Silas, sem levantar os olhos do trabalho. Meu pai diz que você está aprendendo a ser menor. Suponho que sim. O menino observou as tentativas desajeitadas de Silas no trabalho com couro por vários minutos. Então, sem ser solicitado, ajoelhou-se ao lado dele e começou a demonstrar a técnica correta. Assim, disse a criança pacientemente. O couro precisa dobrar, não lutar. Enquanto trabalhavam juntos, Silas percebeu que algo notável estava acontecendo. Aquele menino, que tinha todos os motivos para vê-lo como inimigo, o tratava com simples gentileza. Sem julgamento, sem crueldade, apenas a disposição de ajudar alguém que estava com dificuldades. Qual é o seu nome? Perguntou Silas. Pequena Águia. Ayana é minha prima.
As mãos de Silas pararam sobre o couro. Ela fala de mim? Pequena Águia pensou seriamente antes de responder. Ela diz: você é como um cavalo que nunca foi domado. Muito orgulhoso, muito forte, mas ainda não útil. Ela se pergunta se você pode aprender a carregar peso sem empinar. E o que você acha? O garoto estudou o trabalho de Silas com o olhar crítico de alguém muito mais velho. Acho que você está tentando. Isso é mais do que muitos fariam. Nos dias seguintes, outros membros da tribo começaram a interagir com Silas de maneira mais natural. Não como um inimigo sendo punido, mas como alguém que realmente tentava aprender seus costumes. Eles corrigiam seus erros sem zombaria, compartilhavam técnicas que tornavam o trabalho mais fácil, o incluíam nas conversas ao redor da fogueira. Mas era a distância constante de Ayana que mais o incomodava. No 20º dia, Silas finalmente criou coragem para abordar Joseph diretamente. Por que ela não fala comigo? Perguntou. Joseph levantou os olhos das flechas que estava emplumando. Você falaria com alguém que o insultou tão publicamente, mesmo que essa pessoa estivesse tentando se redimir? Sim. E você está? Ou está apenas tentando evitar as consequências de suas ações? A pergunta atingiu Silas como um golpe. Seu arrependimento era genuíno, ou estava apenas seguindo os passos para escapar da punição? A resposta definiria tudo. No 30º dia, Silas acordou antes do amanhecer e completou suas tarefas finais com mãos firmes e um coração tranquilo. Os baldes de água já não pareciam impossivelmente pesados. Seus dedos se moviam com habilidade no trabalho com couro e na tecelagem de cestos. Suas costas estavam fortes após semanas de esforço. Mais importante, sua perspectiva havia mudado. Quando o sol atingiu o ponto mais alto, os dois chefes chamaram para a assembleia. Guerreiros de ambas as tribos formaram um grande círculo com Silas no centro. Ele parecia diferente agora, mais magro, marcado pelo trabalho, humilde. O chefe Hanimber falou primeiro em Apache, suas palavras carregadas de peso cerimonial. Joseph traduziu. Ele diz: você completou os 30 dias sem reclamações ou falhas. Seu trabalho foi aceitável. Sua atitude melhorou. Seu esforço foi genuíno. Ironhawk deu um passo à frente. A pergunta agora é se você entende o que aprendeu. Silas olhou ao redor, guerreiros que tinham testemunhado sua transformação, mulheres que lhe ensinaram paciência, crianças que lhe mostraram bondade, apesar de sua crueldade passada. Finalmente, seus olhos encontraram Ayana. Ela estava ao lado de seu pai, alta e digna, observando com a mesma expressão calma de todo o período. Aprendi que eu estava errado, disse Silas, sua voz clara no ar da manhã. Não apenas sobre altura, mas sobre julgar pessoas antes de conhecê-las. Aprendi que trabalho honesto tem dignidade, independentemente de quem o faz. Aprendi que força não é fazer os outros se sentirem pequenos, mas elevá-los. Ele respirou fundo antes de continuar. Mas, acima de tudo, aprendi que Ayana estava certa ao se afastar de mim naquele dia. Eu não era digno da consideração dela, e sou grato por ela ter tido a sabedoria de enxergar isso. Ayana deu um passo à frente e falou pela primeira vez desde o início do julgamento. Você falou da minha altura como se fosse um defeito, disse ela, sua voz firme. Mas minha altura me permite ver mais longe pelas planícies, alcançar frutos em galhos mais altos, permanecer como igual entre os mais altos guerreiros das nossas tribos. Não é demais. É exatamente o que eu devo ser. Ela se aproximou até ficar diante dele. Seu orgulho o tornou pequeno, Silas Ward. Mas sua disposição para aprender permitiu que você crescesse. A questão é, você lembrará dessas lições quando voltar à sua vida confortável? Silas sustentou seu olhar. Eu espero que sim. Espero ser digno do que você me ensinou. O chefe Hanimber falou novamente, e Joseph traduziu. Ele diz que a dívida está paga. Você está livre para voltar ao seu rancho. O círculo começou a se dispersar. Guerreiros voltaram a seus cavalos. Mas Ayana permaneceu. Há mais uma coisa, disse ela suavemente. Meu povo decidiu estabelecer um posto de trocas neste vale. Precisaremos de alguém que entenda tanto os costumes apaches quanto os dos colonos. Alguém que provou ser capaz de aprender com os próprios erros. Ela estendeu a mão, não em súplica,
como semanas antes, mas como igual, oferecendo parceria. O trabalho paga bem, disse com um leve sorriso, e não há requisitos de altura. Silas olhou para a mão estendida e depois para o rosto digno dela. 30 dias antes, ele teria visto apenas diferenças. Agora via sabedoria, força e uma graça inesperada. Ele apertou a mão dela. Seria uma honra trabalhar com você, disse. E, pela primeira vez desde o início de tudo, Ayanna sorriu, não em triunfo, mas com verdadeira cordialidade.